A graça e a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus pela sua presença e iniciarmos mais um Na Mesa Podcast. Hoje com a presença ilustre. Eu brincava aqui agora há pouco que eu conhecia de ouvir falar. Está conosco hoje o nosso querido pastor Donato. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Reinaldo. Amém, pastor. E o pessoal que nos assiste, é uma alegria, é um privilégio poder estar nessa mesa, né, conversando com os dois pastores aqui, homens de Deus. E nós esperamos que seja uma conversa edificante, né, para todos nós, e que sejamos abençoados, né, em nome de Jesus Cristo. Pastor, queremos começar aqui esse bate-papo já perguntando quem é o pastor Donato. Quem é o pastor Donato? Sempre eu costumo falar assim que quando você vai falar de uma outra pessoa, a gente não sente dificuldade, né? É fácil. Eu vou falar de Reinaldo, eu começo, mas quando é para falar assim de você mesmo, não é fácil, né? Pastor Donato, eu hoje moro aqui em Natal, né? Entretanto, eu vim para cá em 2002, e na época eu estava afastado do Evangelho, né? Porque na verdade eu nasci num lar cristão, evangélico, a minha família é batista, né? A minha avó já levava minha mãe e os meus tios, né, tudo criança para a igreja. E então, quando eu nasci num lar cristão. Entretanto, meus 13, 14 anos de idade, mais ou menos, né? Você acha que já é conhecedor de tudo, né? E aí, eu deixei de caminhar, né? Você vai conhecer o mundo, né? Os amigos, e começa a oferecer uma coisa e outra, e você vai para um canto, vai para outro, e aí tem contato com bebida alcoólica, enfim. E aí você se afasta dos caminhos do Senhor. Isso aconteceu comigo, né? Cheguei aqui em Natal em 2002 e interessante que quando eu cheguei aqui, no meu aniversário de 22 anos, eu fui comemorar, né, numa balada lá na Ribeira, né, nas boates ali, né? E eu tava lá e aí de repente Deus, tipo assim, me acorda naquele momento, sabe, pastor Reinaldo, pastor Hélio. Estava naquele momento e de repente, sabe, como um estralar de dedo assim, forte, né, impactante assim, dentro do ouvido. E eu abri os olhos e eu fiquei assim, sem entender aquilo que tinha acontecido. Entretanto, eu sabia que era Deus, porque na hora que isso aconteceu, eu olhei e comecei a sentir compaixão daquelas pessoas que estavam ali, dançando, bebendo, aquela coisa toda. E naquele momento que aconteceu isso, eu quis sair dali, né? E aí eu saí dali e eu disse que nunca mais voltava para um lugar como aquele, né? E aí eu recebi uma oportunidade, um convite de uma pessoa para me dar aula particular, e eu dava aula particular de matemática. E aí tinha uma irmã, né, e ela me fez um convite: olha, vamos fazer uma visita na igreja e tal, sendo que ela não sabia que eu era conhecedor, né, da verdade. E aí nós fomos, eu fui visitar a igreja Assembleia de Deus, e assisti o culto, né. Quando foi sair daquele culto, e fiquei pensando, e no próximo culto eu vou vir e vou me converter nessa igreja. E foi exatamente o que aconteceu. E me converti, voltei, né, no caso, para o Senhor lá naquele culto, na Assembleia de Deus, e fiquei 2 anos na Assembleia de Deus, até que vim conhecer a missão evangélica. A missão evangélica, minha tia era de lá, né, congregava na missão evangélica. Então, como eu morava na casa dela e era distante da Assembleia de Deus que eu congregava, comecei a frequentar a missão, peguei amizade com o pastor Luiz Gonzaga, homem de Deus, e me abraçou naquele momento, e aí eu fiquei na missão evangélica, né? E aí pronto, passei um período aprendendo com o pastor Gonzaga, né? E aí depois começamos um trabalho, que é um trabalho lá de Cidade das Flores. O pastor Reinaldo já esteve lá, conhece aquele trabalho. E na ocasião, aquele trabalho, ele começou
numa área da casa de um irmão, né, conhecido, o pastor Gonzaga na época. Ele disse, vamos abrir um trabalho lá na casa do irmão Josi, irmão Everton. E eu queria que você ficasse à frente do trabalho lá. Eu não tinha experiência nenhuma, mas ele confiava, né, em mim, e ele acreditava que eu tinha potencial para fazer esse trabalho na casa desse casal. E aí começamos, de fato, ali. E aí eu não dei continuidade a esse trabalho. Depois foi uma outra pessoa e continuou esse trabalho, e também a pessoa desistiu. E aí depois vem Gilson, né? Que é o pai da Gabi. Né? Isso é uma bênção, pastor Gilson. E aí ele começou a fazer esse trabalho lá na casa dessa família, e o pessoal ligaram para mim, o pessoal da família, porque até então não conhecia o Gilson, né? E aí o pessoal ligou, né? Donato, tem um irmão aqui, o Gilson, ele vai dar continuidade àquele trabalho, e seria interessante que você viesse participar. E fui. E aí eu conheci ele, né? E aí na ocasião, saímos de lá, fomos na casa dele, e a gente ficou conversa, e a conversa foi boa, e essa conversa foi até tarde da noite. A gente se identificou, né, Gilson? E aí, na ocasião, ele me chamou para a gente abrir esse trabalho, e ele estava convicto disso, né? E eu não. Eu não estava convicto de abrir trabalho, não. E aí, algumas vezes que ele me via, ele sempre cobrava, e aí, vamos abrir o trabalho, né? Eu digo, vamos. E eu comecei a confirmar, né? Mas, rapaz, ele estava realmente querendo, desejoso de abrir aquele trabalho. Eu digo, bom, vamos. Aí procurei o pastor na época, né? O pastor Luiz Gonzaga, que era meu pastor titular da igreja de Igapó, e também era presidente do campo do Rio Grande do Norte, né? E aí falei com ele, e ele aceitou, né, a ideia. Foi lá, abriu o trabalho, oficializou, e aí Gilson começou. E aí ele teve o período dele, né? Depois veio uma outra pessoa, né, assumiu o trabalho, passou pouco tempo, não pôde ficar, precisou ir para o interior. Aí veio isso depois que Gilson teve o tempo dele, era para mim assumir, né? Então, você assume. E aí eu disse, eu não quero essa responsabilidade, né? E aí veio um pastor, o pastor passou pouco tempo, precisou ir para o interior, né, para ficar com a família. O pai dele estava precisando da ajuda dele. E aí, na ocasião, foi me oferecido novamente essa proposta para assumir o trabalho. E ele disse, não quero. Aí teve um outro irmão que veio, assumiu, passou pouco tempo. E aí, depois que ele saiu, e aí eu assumi. Houve uma reunião, né? Depois do 10º convite. E aí o meu pastor, que é o pastor Eliabe, né, que é meu pastor hoje ainda, homem de Deus, tenho um carinho enorme por ele. E o pastor Eliabe disse assim, Donato, você assume 10 a 15 dias enquanto eu trago um pastor para cá. Foi sábio, o pastor foi sábio. Isso aí, tem que pegar isso aí. Isso aí, o pessoal tem que aprender isso. Ele disse, Donato, aí é 10, 15, 20 dias, enquanto eu trago um pastor para cá, você... Tá bom, pastor. Aí fiquei, rapaz, e esses 10 dias, 15, 20, já se transformaram em 8 anos, né? 8 anos ali. Então, estou com essa função pastoral, né, ali em Cidade das Flores, com a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai fazendo, né? Então, a chamada você não tem como fugir da chamada, né? Você vai se esquivando. E interessante, você falou nisso, porque eu, ainda garoto, tem pessoas que acreditam em que Deus revela para você em sonho, outras não querem acreditar, que Deus revela ainda através de sonho, enfim. Eu creio nisso. Eu acredito porque aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo. Eu numa certa oportunidade, um irmão era da igreja batista, nesse período eu estava afastado, e a gente estava num gajo jogando bola, aquela coisa toda, de jovem, né? E aí, na ocasião, ele olhava para mim, eu disse, rapaz, você está olhando demais para mim. Me incomodou, né? Aí ele disse, não, Donato, e ele me conhecia, você está só olhando para mim, o que foi que houve? Ele disse, não, cara, eu estou vendo aqui o que Deus vai fazer com você lá na frente. Olha a Deus. E aí eu fui para casa. Aí, isso eu
afastado, né? Você pode acreditar, pastor Ed, pastor Reinaldo, eu estava dormindo e de repente eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava num lugar que eu conhecia esse lugar. Isso o senhor afastado. Na teve sonho, o senhor estava afastado ainda. Afastado. Eu estava num lugar e eu conhecia esse lugar. Era onde a gente jogava bola e tinha um mato em volta, enfim. E eu estava ali, à noite, isso era à noite. E de repente eu me encontrava naquele lugar, medo, à noite, perdido, sozinho ali. E de repente, atrás de um mato, uma moita que tem, né? Sai um gato, mas o gato que saía ali, que aparecia, pastor Reinaldo, para mim, ele tinha uma face diferente, era como que uma malícia, havia algo diferente na face, né, daquele gato. E me deixou assustado aquilo lá, né? E ao mesmo tempo que eu queria sair dali, eu olhava para um lado e tinha um pavão, né, com suas asas bem abertas, e a coisa linda, bonito de se ver. E eu estava encantado com a beleza daquele pavão e eu não saía dali. Muito embora vi o perigo aqui na minha frente, o gato, que ele se aproximava e era claro que ele queria me fazer mal. Entretanto, eu não saía por causa da beleza daquele pavão. Sendo que por um momento eu percebi ele se aproximando, ele já vinha para cima de mim, e aí eu tiro o olhar do pavão e vejo e tento correr, e viro, isso no sonho, né? Tento correr. Quando eu viro, eu dou de frente com uma parede enorme e alta que não tinha, por minha própria força, eu poder sair dali, não tinha como eu sair dali. E eu volto a olhar, quando eu volto a olhar, eu vejo alguém pegando no meu pulso e me ergueu. Eita, me ergueu daquele lugar. Então eu fiquei seguro, né? Quando eu olho, rapaz, é incrível, né? Assim, quando eu estou falando sobre isso, dá aquele nó na garganta, porque é uma experiência. Forte e isso. Era um homem vestido de branco, uma luz muito forte no rosto, porque eu não conseguia identificar o rosto, né? E um cinto de ouro em volta, né? Aqui do seu peito, os pés era como que algo, uma luz muito forte, algo reluzente, algo assim, e me tirou dali e me levou para um lugar de paz, onde havia várias pessoas em segurança, um lugar de paz. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu acordo. Sonho, né? Forte demais, não? Eu acordo. E aí, quando você tem um sonho desse, você quer voltar. Para dar continuidade, né, ao sonho. E aí, enfim, quando foi pela manhã, conversei com a minha avó, mulher de Deus. A minha avó sempre fazia culto lá em casa. Eu só ia lá fazer oração. Era muito frequentada a nossa casa. Aí, o que é que acontece? Eu conversei com a minha avó conversou com o irmão, da Assembleia de Deus. E aí ele me chamou. Ele disse, não, vem cá, aí senta aqui. E aí eu sentei com ele, né, como a gente está sentado aqui. Você teve um sonho, e começou a descrever. Eita, foi? Se você crê que Deus revela, eu digo, rapaz, se eu disser que não acredito, eu estou negando a palavra, porque Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, né? Então, eu não posso dizer que não creio, né? Creio. Eu disse, pois senta aí. Aí ele disse, olha, você estava onde? Estava em tal canto, à noite. Quando você estava indo, a noite representa trevas. Ele começou a interpretação. Né? A noite representa trevas, né? Você está em trevas. E aquele gato, ele simboliza ali o inimigo das nossas almas, né? Que ele pensa em prejudicar a sua vida, ele quer lhe fazer mal. E você sabe disso, né? Você sabe, porque você tem conhecimento da palavra, e por isso que você via e você sentia medo dele, porque você sabe, você é conhecedor. Entretanto, você não saía, por quê? Porque as belezas do mundo lhe prendem ali, que era simbolizado pelo pavão, entende? Mas aí você vê e tenta fugir dali com a sua própria força, e com a sua própria força você não consegue. Eita, rapaz, profético. Mais claro do que isso. Aí ele disse, aí ele terminou, né, deu toda a interpretação do sonho. Ele disse, pronto, agora cabe a você tomar uma decisão. Você é de família de crente, isso não significa dizer que você é salvo. A salvação é individual.
Não é o fato da sua família, você pertence a uma família de crente, que significa dizer que você vai ser salvo. Não, você tem que tomar uma atitude. Né? Ele falou isso para mim. E aí, ainda persisti ainda um certo tempo ainda no... Mesmo assim, com tudo isso, você não tem vontade ainda? Isso, não me converti. Recebia visitas lá em casa, né? O pessoal me visitava lá, os jovens, a equipe de jovens, o líder de jovens lá da Igreja Batista Betel, um pouco atrás lá de casa. E eles me visitavam, né? E aí eu, Donado, o que está faltando? Donado, o que está faltando? Vai chegar o momento, enfim. E aí vim para Natal, porque eu não sou daqui, né? Eu sou de Mossoró. Eu vim para cá em 2002, como eu falei. E aí, quando eu vim para cá, tive uma experiência num alternativo, que ali foi Deus. Porque quando eu vim, ainda persisti ainda no erro, né? Fiquei lutando ali sem querer voltar para os caminhos do Senhor. E uma certa tarde de domingo, eu vinha num alternativo. Eu morava na Zona Norte, estava vindo. E por incrível que pareça, no alternativo só tinha o motorista, o cobrador, né? E eu. Somente eu sentado lá atrás no alternativo. Numa parada na frente, o irmão pediu parada, ele entra com uma roupa social, gravata, uma Bíblia na mão. Ele entra no alternativo. Ele vem e senta do meu lado. Ele senta do meu lado e ele ficou assim, ó, olhando para mim. Eu olhando para a janela aqui, eu olhava ele olhando para mim. O reflexo, tem alguém olhando para mim. E você sabe, porque ele não escondeu, ele chegou, ele ficou me encarando mesmo, olhando, né? Aí eu olhei assim para ele e ele, né? Ele disse, ele apontou para mim, você é crente? Aí, e agora? Eu disse, não. Ele disse, não, né? Após trate de tomar a decisão, volte para os caminhos do Senhor, você sabe que Deus tem algo com você. Pediu parada e desceu na parada. Diga aí, subiu só para entregar. Só para dizer isso, diga aí. Aí eu olhei assim, disse, nossa. Aí foi justamente quando eu estava nessa balada lá na Ribeira, foi quando Deus... Quer dizer, tudo isso foi antes da balada? Foi antes da balada. Achou na balada da lembrando aqui, fui falando, né? Eu percebo que ele tem um negócio. Tem uma intimidade com essa insistência tem um porquê. E entende como Deus e interessante que antes desse sonho que eu falei aqui, o que é que acontece? Sempre eu tinha o hábito de, à noite, eu pegava a Bíblia, né, lia um texto, fazia uma oração, mesmo afastado. E esse hábito de ler à noite foi por quê? Porque num tempo antes, dias antes, eu estava com 2 colegas e todos 2, eles tinham mais conhecimento do que eu. E os caras começaram a discutir temas da palavra. E eu ali olhava para parecia que eu estava assistindo um jogo de ping-pong, né? E não conseguia falar nada, porque eu não tinha a bagagem que eles 2 tinham, né? E aquilo me perturbou. E aí no dia seguinte, eu falei, pedi à minha avó a Bíblia dela, né? Eu disse, meu filho, eu estou sem Bíblia porque tinha um novo convertido, eu dei a minha Bíblia e vou comprar outra para mim. Minha avó era assim. Eu disse, vovó, como é que a senhora tem uma Bíblia e dá? Meu filho era um novo convertido e eu queria abençoar ele e vou comprar outra. Ok. Fui na casa de um colega e disse, rapaz, me empresta uma Bíblia aí. Aí, para que tu quer uma Bíblia? Eu disse, me empreste. Aí, rapaz, eu fiquei lendo. Eu disse, agora eu vou esperar eles 2 virem à noite para cá para a gente conversar, aí vai ter assunto, vai ter bagagem. Nunca que apareceram para falar de Bíblia, né? E todo dia eu ficava ali, né, me alimentando da palavra. E à noite, e aí eu peguei esse hábito. Pegou o hábito da leitura, né? Glória a Deus. E aí, o que acontece? De certa noite, antes de dormir, eu estava lá lendo, né, a palavra do Senhor. E eu olho assim, e na parede do quarto, que dava para a parte de fora, tinha uma janela. É como se aquela parede ela tivesse sumido da minha visão. É como se eu não estivesse enxergando ela e estava enxergando várias pessoas. E eu estava pregando para essas pessoas. Dentro do meu quarto. E eu tive aquela sensação que a parede sumia ou ficava invisível, não sei o que acontecia, sei que a parede sumia e eu via várias pessoas sentadas me ouvindo pregar aquele texto, como se eu estivesse ensinando para essas pessoas.
Então aí foi a primeira vez que eu tive essa experiência, assim, né? Depois veio o sonho que eu falei aqui, né? Essa experiência foi anterior ao sonho. E aí, diante de tudo isso, eu disse, mas Deus, tem algo e não tem como você fugir, não tem para onde você... Né? Deus preparou, né? E aí, a gente vai aprendendo, Deus vai capacitando, vai mostrando. E aí está aí eu hoje, né, pastoreando uma congregação, juntamente com a minha esposa, Juliana, que é uma ajuda assim, incrível para mim. Eu costumo dizer assim que sem ela eu não tinha ministério não, porque Juliana me ajuda muito, me ajuda muito. Né? E eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me concedeu, Juliana. Uma vez eu até estava num culto, e o presbítero Leonardo me ajuda muito também. Uma benção. Quando eu não posso dar doutrina, Léo é quem... Vai um abraço aí pro presbítero Leonardo. Também para a Juliana, um abraço. São bênçãos. Pois é. Aí Léo me ajuda bastante lá na igreja. Léo é a mão na roda. Aí num culto, terminando, disse, irmão, presbítero Leonardo, obrigado, irmão. Léo é meu braço direito. Aí eu me lembrei de Juliana, né, na hora. Eu disse, não, é o esquerdo. Eu brinco, na hora, né, eu falei, Léo é meu braço direito. Vigiou. Aí eu, não, é o esquerdo, irmão, o direito é minha esposa. Ela tá lá na frente, olhando assim. Eu brinquei naquele momento ali, né. Então, assim, realmente, a minha esposa, nossa, assim, eu costumo dizer que eu não teria ministério, né, se sozinho. Porque a Juliana me ajuda muito. Glória a Deus. Então, eu falei muita coisa aqui, né? Isso, já edificou. Fala, né? Já edificou e vai edificar muita gente. Vai ser muito boa. Quando a gente começa a conversar, né? Então, esse é o pastor Donato, um pouco, né? Da história, né? Um pouquinho mesmo. E Deus vem nos ajudando, nos capacitando, né? A cada dia. Com as experiências também que a gente tem na vida, né? O Senhor vem nos capacitando e com a graça dele a gente está dirigindo, pastoreando aqui no pessoal de Cidade das Flores, né? E para a glória de Deus, só agradeço a Deus. Amém, pastor. É bênção. Pelo seu pequeno relato aí a gente vê que Deus preparou todo um ambiente, né? Todo momento tinha um cuidado de Deus. E o pastor estava falando e eu lembrando daquela passagem que a gente falou, que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente e vai dormir. Aí diz assim, isso me chamou a atenção, é que ele acorda e não sabe como é que aquilo ali vai acontecer. Então eu penso que o reino dos céus é esse. Deus, ele separa uma pessoa, não é aquela pessoa que diz eu estou preparado. É aquela pessoa que diz eu não sei, mas eu posso lançar a semente. Aí daí para frente, e o pastor falava, a gente se sente muito edificado, né? Porque como Deus cuida da gente, nos mínimos detalhes, como eu fico maravilhado com isso, pastor. E Deus é maravilhoso, né? Porque tanto aí depois, quando a gente vê assim o agir de Deus no trabalho, aí eu olho lá para trás e aí eu percebo o cuidado de Deus. E eu começo a perceber, começo a lembrar assim, de todo aquele cuidado e preparo de Deus, né, me capacitando para algo, porque assim, sempre eu costumo dizer lá na igreja, para os jovens, né, olha, você estuda onde? Você estuda numa escola assim, começa a falar, né, uma escola, não. Será que Deus colocou você ali, não foi com um propósito? Está capacitando você, não é? Para que mais tarde você venha servir ele aqui, enfim, aí você vai dando a direção. E aí eu comecei a olhar para mim, né? Desse rapaz, Deus me deu a oportunidade de trabalhar em lugares assim, de estudar em escola assim. E sempre você ali, você vai aprendendo algo, e aí para o reino dele. Tudo é para o reino. Tudo é para o reino. Né? Tudo é para o reino. E aí, hoje eu vejo isso, né? As escolas que eu estudei, aprendi ali, rapaz, e eu começo a lembrar. Tudo é uma oportunidade, né? Que Deus concede, né? Porque eu acredito assim, em chamados específicos, né?
É tanto que, por exemplo, você chega numa determinada localidade, uma igreja, num determinado local, você põe um pastor e ele acerta o trabalho ali e Deus vai dando o crescimento. Mas não significa dizer que se você pegar ele e colocar numa outra localidade, significa que seja em um costume, uma cultura diferente, que a igreja vai crescer, talvez na mesma velocidade, da mesma maneira. Não é. Cada localidade tem a sua cultura local, os seus costumes locais, enfim, que um pastor dá certo e que outro não, isso aqui dá certo aqui. Então eu acredito muito nisso, que Deus ele tem esses chamados específicos e põe você no lugar, Sim. né? Como Paulo, o chamado de Paulo, né? Ele vai pregar para os gentios. Então, Paulo. Então, assim, aí você vê o processo que Paulo teve que passar e Deus capacitou Paulo durante toda a sua vida. Sim. Né? E aí, você vai. Então, Paulo ele esteve na presença de reis pregando o Evangelho, que os discípulos de Jesus não tiveram essa oportunidade que Paulo teve. Então, eu acredito muito em chamados específicos. Então, o próprio Jesus, sem querer cortar o seu, o próprio Jesus, em determinado momento, ele pede que os discípulos não levem aquela palavra para aqueles que não eram judeus. Ele direciona. Eu penso que Deus ele também faça muito disso. Então, assim, Deus tem uma maneira de trabalhar, né, que aí eu olho para a minha história e eu vejo, assim, todo um processo que Deus me fez passar, que Ele estava me capacitando para uma obra, né. Eu vejo assim, pronto, eu tenho um primo, o Danilo, ele é um dos meus primos mais novos, não é o caçula, tem um outro depois dele. O Danilo hoje ele é missionário, né? Ele estudou, se capacitou, ele teve em alguns estados aqui no Brasil, ele estudava uma disciplina aqui, então, enfim, ele se capacitou, Deus capacitou na verdade, ele entendeu o chamado, hoje ele é missionário. Ele passou um ano no Camboja e voltou do Camboja e ele agora estava em Brasília fazendo um treinamento, um curso, e o desejo dele é retornar para o Camboja para passar 4 anos e depois retorna para ver a família e depois morar no Camboja. Okay. E aí eu chamei ele lá na igreja, né, pedi para ele dar uma palavra no culto de missões e ele falou um pouco, assim, em 40 minutos é pouco para você falar de uma experiência que você teve num lugar de 1 ano, né? E ele estava falando para mim, ele disse, Donato, lá ele prega em inglês e aí tem um intérprete que faz essa tradução, né, para a língua deles. Ele diz assim, Donato, lá eu passei 1 ano pregando numa comunidade a mesma mensagem de maneiras diferentes para que eles pudessem entender. Pensou. Agora você imagina, né? Então, assim, aqui as pessoas elas falam na língua portuguesa, você fala, elas entendem. Sim. Mas em outros lugares não. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? São chamados específicos, né? Tipo assim, é todo mundo que vai fazer o trabalho que o Danilo está fazendo lá? Não é. Né? Então, quando você olha para a história dele, todo o processo que ele teve que passar, já era Deus capacitando, preparando para levar para o campo missionário, né? E a mesma coisa acontece aqui, né? Às vezes você tira um pastor, ele está numa localidade, e eu já vi muito isso acontecer. Está aqui, não está dando certo, e aí de repente você tira esse pastor daqui e põe ele aqui, e aí dá certo, entende? Aí vem um outro para cá e dá certo. Eu perfil, a localidade. Então, isso é o que o pastor Ed falou agora sobre o que citou, né? Sobre o reino de Deus é semelhante o semeador, o homem que semeia e dorme, descansa. Por quê? Porque o processo do crescimento ali não depende mais dele. Né? É por isso que Deus, você vem para cá, você vai semear aqui. Né? Não tem muito o que fazer não. É aqui. O único que você vai fazer é semear. Às vezes a gente que está de frente à obra, a gente quer ver a obra crescer. E se ela poder crescer o mais breve. E sem querer pegando o raciocínio e completa para a gente. A ideia de crescimento, às vezes, que a gente tem, não é a ideia de crescimento que Deus vê.
Porque assim, a gente acha que a igreja em crescimento é igreja em crescimento numérico. A gente acha que a igreja ela cresce quando... Às vezes não. Às vezes você tem ali a sua equipe, o que o senhor falou um pouco, e falou nos bastidores também, uma equipe boa, uma equipe sólida, você está tranquilo. Porque você, ó, essa pessoa trabalha aqui, atua aqui, eu estou tranquilo. Então acaba que o conceito de crescimento às vezes não é número. Não é número. Aí a palavra diz que o reino é semelhante àquele que lança a semente e dorme. A gente fala assim, mas como é que é? O cara lança a semente e vai dormir? Porque a gente, você vê como o nosso conceito, a gente tem um preconceito. Porque quando a gente imagina que alguém faz alguma coisa na obra e dorme, ele é um dorminhoco. Peraí, o cara que dorme é o cara que... Aí o versículo completa e diz, porque ele não sabe de nada. Pior ainda, como é que é isso? Eu lanço a semente, eu vou dormir, porque eu não sei de nada. Na verdade é porque quem dá o crescimento mesmo é Deus. É Deus, a gente não tem nada da nossa mão ali não. A gente só arregaça as mangas, mas quem faz mesmo... Então o crescimento Isso é muito, muito bom, né? E, olha, vou falando assim, mas quando vocês quiserem interromper, pode interromper, porque às vezes eu falo muito. A gente tá gostando, né? Tá bom? Então, essa é a ideia da mesa, ficar à vontade. Tá na mesa, tá na comunhão. É isso, e aí nós estamos ali, Cidade das Flores, a misericórdia, a graça de Deus, fazendo aquele trabalho. Uma igreja linda, muito... Deus tem dado crescimento ali, eu creio que Deus tem muito mais para fazer ali ainda. Hoje nós temos uma equipe de líderes e graças a Deus é uma equipe assim que entendeu, né, a visão que nós temos, a missão que nós temos. Eu costumo dizer que o pastor, o líder, ele tem que ter uma visão, né, de trabalho, e a partir do momento que ele tem uma visão, existe uma missão. E aí essa missão é chegar àquela visão. Né? E aí quando você tem uma equipe que está ali com você, sabe, entendeu a sua visão e trabalha junto, é ótimo. Então eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela equipe que Deus concedeu. O senhor falou sobre a visão, e a gente está falando aqui sobre semear, né? Aí tem também o chamado. Porque Deus tem aquele chamado. Porque eu digo assim, porque Deus não desistiu do Senhor, né? Porque eu digo assim, Deus mostrou em sonho, Insistiu, né? Deus insistiu demais, né? Porque se eu fosse Deus, eu dizia, meu amigo, o Anel Donato não quer nada não. Então, chama outro, porque eu não preciso estar perdendo tempo. Mas isso está aqui, o amor, primeiramente, que é o amor que Deus não desiste. Deus não desiste de ninguém, né? E tá aí o chamado. E aí, falando de chamado, tem o chamado de João Batista, né? O chamado de João Batista tá dentro disso aqui, né? A ideia de preparar o caminho ali. Eu falava sobre o pastor que começa aqui, aí numa visão nossa, às vezes parece que não tem muito êxito, a gente pensa às vezes. Isso. A gente fala, cara, esse pastor passou 3 meses aqui, essa obra não evoluiu. Às vezes não, às vezes ela evoluiu de uma maneira que eu não consigo ver, né? Estava preparando um caminho para... O senhor parece que... Tá aí, foi... tá aí. Interessante você falando isso, pastor. Às vezes, na nossa visão, acha que crescimento é só quando você realiza um trabalho aqui e de imediato as pessoas elas vão se converter, vão chegar e a igreja vai crescer assim, num instalar de Deus. Então, para algumas pessoas... Esse é um desejo que a gente quer. Acho que o crescimento acontece assim. Né? Uma vez uma pessoa me procurou e estava vendo, né, aquilo que Deus vinha fazendo lá em Cidade das Flores. Ele disse assim, rapaz, eu comecei a olhar, né, e ver para mim. Aí eu disse, é isso que as pessoas imaginam, né? É isso que as pessoas imaginam. Eu vou lá na igreja do pastor Rinaldo, eu vou ver como é que o pastor Rinaldo está trabalhando, porque aí está dando certo lá. E aí, mas aí esquece de toda uma história, um processo para chegar ali. É um processo. Existe toda uma história, todo um trabalho que você vem desenvolvendo há muito tempo para poder chegar àquilo ali, né? E eu digo, não é você chegar aqui e ver, né? Claro, você pode chegar, chegou aqui e você está vendo algo interessante
Isso aqui eu vou fazer lá na igreja. Aquilo que é bom você pode copiar, né? Quando eu tenho a oportunidade de viajar, sempre eu gosto de conhecer uma igreja. Vou com o Juliano, a gente está viajando, tivemos em Fortaleza numa conferência, foram 3 dias de conferência, e aí na ocasião depois nós ficamos mais alguns dias lá do Juliano, vamos conhecer as igrejas aqui, em Fortaleza. Aí fui visitar várias igrejas, né? E aí a gente chega isso aqui não é nada lá, isso aqui dá pra gente fazer lá na igreja, vamos copiar isso aqui, né? Uma ideia boa e tal, e a gente copia. Mas assim, um trabalho que você vê que está uma igreja já com uma quantidade de membros, já uma quantidade considerável, a qualidade dos irmãos ali, né, na questão de oração, de Bíblia, aí você vê aquela... Isso não é da noite para o dia. Não. Não é você chegar lá, eu vou ver o que o pastor está fazendo e eu vou fazer aqui também e vai acontecer. Não é. Né? Teve todo um processo, todo um trabalho, ali é oração, ali é estudo, é dedicação daquele pastor para chegar ao que está hoje lá. Né? A gente olha para o que está na nossa vista, mas a gente não vê o processo. Sim. Que teve que... Né, aquele pastor até algo prematuro demais também não é bom. Não é bom. Exato. Isso chega até uma frustração, né? Porque você tem um desejo de fazer porque aqui está dando certo, e aí vou tentar ir por aqui também, vamos fazer assim, porque aqui é assim, a igreja está dando certo aqui, né? Então se está dando certo lá, vai dar certo aqui também. E aí só que lá teve, como você falou, teve todo um caminho, teve todo um preparo. E aí você já quer entrar logo... Esse percurso é que é o X da questão. O percurso é a questão. Porque isso aí não está à mostra. Porque alguém que está fazendo ali já foi preparado. Aí você às vezes quer colocar uma situação a outra pessoa que não sabe nem para onde é que vai o negócio, né? Quer fazer por vontade, mas acaba com que não dando certo e se frustrando. Aí você falava de João Batista e como é que é isso? Preparar o caminho para quem? Uma coisa é eu preparar o caminho para você. Foi a chamada de João. Outra a missão coisa de João. É João Vamos Batista. falar da missão de João. O caminho que ele tinha preparar para quem? Meu Deus, que missão é aquela, hein? Então, quando nós falamos de João Batista e essa questão, né, de preparar o caminho, sempre eu gosto de ver o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, né, ele vai falar que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Na plenitude do tempo, ou seja, no tempo oportuno. E aí a gente observa alguns detalhes aí, nesse tempo oportuno. Que tempo oportuno é esse, né, pastor Renato? A gente percebe que ali Jesus ele aparece em cena num momento chamado na Pax Romana, né, uma paz romana, porque Roma dominava todo aquele território, né? E havia segurança nas estradas, já havia estradas melhores para as pessoas saírem de uma cidade para outra, viajar. Então as viagens nesse período eram mais seguras. A língua falada era uma, né, o grego koiné da época, né? Então foi um tempo oportuno, o tempo certo de Jesus Cristo chegar, porque Jesus veio, né, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas teve um momento dele voltar para o Pai, né? E aí fica uma missão para os seus discípulos. Então foi o tempo oportuno agora para evangelizar o mundo. Começa ali, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aquele tempo foi o tempo oportuno. Mas aí de repente Jesus ele aparece em cena, assim, eu sou o Cristo. Não, tem que ter alguém para preparar. Alguém, né? Teve que falar dele. Alguém teve que apresentar. Olha aí. Voz do que clama no deserto, né? E Malaquias, no capítulo 3, verso 1, já fala sobre isso, né? Já tá. Então, Isaías também vai falar sobre isso. Então, aparece João Batista. Esse voz do que clama no deserto. Que deserto era esse? Era o deserto mesmo? Era literal esse deserto? Era figurativo? Que deserto era esse? Reinaldo, ao meu modo de ver, né? Nesse período
João Batista, de repente alguém que está nos assistindo pode pensar diferente. Tá? Comenta lá, gente. Comenta lá e dá uma força pra gente. Tá? João Batista, ele foi o último dos profetas. Né? Os profetas anteriores apontavam para Cristo. Do último profeta, que foi Malaquias, até João, nós temos o que nós chamamos de período intertestamentário. Né? São 400 anos de silêncio. É muito tempo. Silêncio. É muito tempo, agora estou entendendo. Silêncio de Deus, né? Silêncio de Deus. Nesse período de 400 anos, nesse período intertestamentário, o povo tinha sede de ouvir a glória de Deus. E surgem aqueles livros pseudepígrafos, apócrifos, né? A gente chama. Por quê? Porque o povo tinha esse desejo. Aí chega, então o povo estava sedento, realmente, né? Como que num deserto. Sede né? mesmo. O povo tinha, né? Então, aí chega deserto João é sede. Batista, e aí chega João Batista, né, nesse momento, e realmente ali também era um lugar, apesar que tinha um rio, Jordão, ele batizava, né? Mas aquela parte também, então literalmente também era um lugar assim também, né, seco. Então, eu entendo dessa maneira. Foi um período realmente, um período realmente que o povo estava desejoso de ouvir. Imagina aí, 400 anos. 400 anos. E é o período que o povo, aí a gente volta no Antigo Testamento, né, lá para Moisés, o tempo que o pessoal também ficou no Egito, né? Sim. Eu fico pensando sobre isso, rapaz, 400 anos, né? Um tempo atrás eu estava fazendo um estudo sobre isso, né, esse período dos 400 anos, porque eu estava vendo depois, fazendo um estudo, né, sobre isso, o que aconteceu nesses 400 anos, né? E teve quando o povo de Deus ele sai do cativeiro de Babilônia, né? E aí depois o rei de Pérsia, aí depois vieram os gregos, e depois vieram os romanos, e depois quando os gregos chegaram, foi a língua grega, e depois os romanos vieram, mantiveram a paz. Então foi todo um processo, que esse processo levou a esse tempo oportuno para Cristo aparecer em cena, né? A língua falada era uma única língua, que foi os gregos que, né, implantaram a língua, o grego koiné. E já Roma chegou reformando as estradas, né, trazendo segurança para as estradas. Então, enfim, e você vê que nesse período Deus não estava ali, não estava falando, o povo estava sedento. Entretanto, não significa dizer que não estava fazendo nada, mas estava preparando. Seria todo um processo. E aí chega João Batista, né? Chega João Batista ali pregando, né, o arrependimento, que as pessoas iam, ouviam, né? E ele dizia que não era o Cristo, ele nunca falou que era o Cristo, né? Mas ele estava assim, aquele que vem após. Aquele que vem após mim. Olha só o que o senhor falou aqui, foi profético isso aí. Muitas vezes talvez não esteja falando, mas está preparando. Não é isso? Deus não está falando, isso significa que ele não está preparando, tá? O tempo oportuno chega. Glória a Jesus. E aí João, né, nasceu, e teve aquele voto, né, voto nazireu, né, que não fazia, não provava vinho, né, ou algum produto feito, né, derivado da uva, né, enrapava a cabeça, né, então foi feito. Tinha um grupo, né, de Nazireu, era isso que João foi inserido? Não, eu não tenho esse conhecimento, né, eu não sei se ouvi ou se eu li alguma coisa parecida a isso. Porque ele no seu nascimento, né, teve essa recomendação, assim como Samuel, né, como Samuel, assim como Sansão. Eu estava tentando lembrar o nome ali, né, às vezes a minha memória ela falha, Sansão. Então ele era realmente, é como Jesus falando, né, lá em Lucas 7, capítulo 7, verso 27, eu acho, né, eis que envio o meu anjo, né, ou seja, esse anjo. Interessante, porque lá no grego, no texto original, no grego,
a palavra que está lá realmente é anjo, mas não no sentido literal de um anjo, porque anjo é um mensageiro. Sim. Né? É um mensageiro. Então eu vi o meu mensageiro, né? Que era ele. Então, ou seja, João ele nasceu com esse propósito. O anjo. Que é o mensageiro, o mensageiro, né? O mensageiro de Deus. Né? E aí quando você em algumas traduções, na maioria das traduções que nós temos lá no português, vai dar lá mensageiro. Né? Às vezes você pega uma tradução que tem a palavra anjo, mas você não vai entender isso no sentido literal. Né? É até um perigo alguém entender no sentido. Até porque assim, tem, as pessoas elas estão lendo, né, e viu ali e fica. Né? Porque na tradução, não sei se cabe falar aqui, fique à vontade. Na questão das traduções que nós temos na língua portuguesa, quando você traduz, às vezes nós temos uma palavra aqui que ela tem várias conotações. Sim. Por exemplo, pais. Quando você fala da palavra pais, você está se referindo talvez ao pai e à mãe. Né? Os pais do pastor Rinaldo. Então, os pais do pastor Rinaldo é o pai e a mãe. A gente chama de pais. Né? Entretanto, Rinaldo é pai e você também, pastor, é pai. Aí ele está aqui, 2 pais. Então, quando eu falo pais, eu estou falando do plural de pai. Sim. Pai, homem. Isso. São 2 pais que tem aqui. Eu estou usando, eu tenho aqui na minha frente 2 pais. A palavra pais significa dizer que tem 2 pais aqui. Sim. Né? Mas pais também é usado para homem e mulher, os pais de alguém. Aí quando você chega lá em Efésios, capítulo 6, né? Quando ele vai dizer que ali o filho tem que honrar os pais. É pai e mãe, a palavra do grego, no original, na língua original. Mas lá na frente ele vai dizer assim, pais, não provoquei ira aos vossos filhos. A mãe não entra ali, a palavra lá já é outra palavra. É o plural de pais. Pai. Entende? Pai. Mas na língua portuguesa, a palavra que está lá no verso 1 é a mesma que está no verso 4. Verso 3 vai 4, capítulo 6. Depois a gente pode ver. Né? Então, assim, a mesma palavra. Mas uma se refere a pai e mãe e a outra aos pais. Né? A recomendação é para os pais. Entende? Então, na língua portuguesa você vê lá, é a mesma palavra, então a mesma conotação. E não é. Não é. Né? Mas, enfim, mas aí quando a palavra anjo, viu o meu anjo, isso que enviou o meu anjo. Né? Então, é um mensageiro. Você não pode entender de maneira... É por isso que é o anjo da igreja. Literal. Entendendo isso aqui, um né? mensageiro. Né? O pastor é o anjo da igreja, ele é o mensageiro da igreja. Mensageiro. Ele recebe de lá para a igreja. Porque no texto, realmente, no texto, no original grego, a palavra lá é anjo, né? Uma outra, eu diria que é uma atribuição que ele recebe, é como amigo do noivo. Amigo do noivo. Amigo do noivo. E de fato, ele preparou o caminho para o noivo. E eu estava lendo a respeito há um tempo atrás, que uma das práticas do amigo do noivo era levar um recado para a noiva. E é isso que ele fez. Ele preparou o caminho, preparando uma noiva, preparando um ambiente para que ele pudesse estabelecer o reino. E eu louvo a Deus porque isso é tão latente no tempo de hoje. Se não, hoje a gente, glória a Deus por isso, hoje a gente tem um Espírito Santo que sempre nos traz de volta. A promessa de Jesus, que a gente não estaríamos sós, a gente precisava muito desse Espírito Santo que a gente chama de amigo. Sim. Que ele é tudo compreensivo. O Espírito Santo, ele nos compreende. Às vezes a gente não se compreende, mas ele nos compreende. Ele nos compreende tanto que quando a gente não consegue se expressar, aí ele fala por nós. Ele ora por nós. Isso é inexprimível. Olha aí. Mas o que é um gemido inexprimível? É algo que você não consegue descrever. Você não consegue descrever aquilo. Então, e isso é originado pelo Espírito Santo, né, na nossa vida. Então, assim, para você ver, nós somos tão fracos, né, cheios de debilidades, que até para orar, como convém orar, a gente não sabe. Né? Mas a gente ora com o auxílio do Espírito Santo, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Ou seja,
são gemidos que você não tem como você descrever. Tem oração que a gente faz que se a gente fosse colocar no papel a gente não conseguia. Né? Só você sabe que é exatamente o Espírito Santo trabalhando ali no seu ser. É muito forte isso aí. E é interessante porque a gente, quando fala dessa questão do Espírito Santo, não sei se a gente vai falar desse tema, mas você tocou aqui no assunto, na questão do Espírito Santo, né? Que é um ajudador, né? É um ajudador. Se você for ver no texto, no texto original, no grego, a palavra que está lá para o Espírito Santo, faz referência ao Espírito Santo, é uma palavra que tem uma conotação ou um significado que vai além de consolador, que a gente, né, porque na nossa tradução a gente vê lá a palavra consolador, né, na língua portuguesa, né, Jesus vai ao Pai, mas vocês não vão ficar só, porque enviarei o consolador, né, mas a palavra na língua original ela vai mais além de consolador, né, paráclito, que é um ajudador, né, um ajudador. E tem algumas traduções que já vêm com essa palavra, porque a palavra consolador, quando você ouve essa palavra, em que você pensa? Tipo assim, tem alguém chorando, alguém que está deprimido, alguém que está numa situação assim, né, bem de carência mesmo, sofrendo, e aí o Espírito Santo vem para enxugar as lágrimas. Né? Essa é a ideia que a gente tem de consolador. Né? Mas ele é muito mais do que consolador, ele encoraja. Né? Ele encoraja, então ele é um ajudador. É um ajudador. Porque no tempo antigo, o Paracleto era um advogado, né, de uma família. Né? Então ele era um advogado de uma família, então ele estava ali, defendia a família, ele encorajava a família, né? Então ele era um ajudador daquela família. Né? Então essa é a palavra na língua original, né? Então assim, o Espírito Santo ele é mais do que um consolador, é um ajudador em todos os sentidos, né? E o Consolador, se ele fosse só o Consolador, ele não falaria por mim. Ele só me consolava. Só consolava, não é, Né? só consolador. Consolador, geralmente, a figura, agora eu vou pegar a deixa do pastor aqui, a figura do Consolador é aquele que só concorda com o seu lamento, está só ali consolando, está só ali. E não age nada. É. Ele só consola no momento, dá um abraço aí, aquela tipo força, e depois ele vai embora. Esse é o consolador. No momento difícil, ali abraça, toma aqui junto. E a gente fazia chora, pior. chora, depois... Eu não sei se cabe eu dizer isso, mas a gente fazia pior. A gente dava 3 conotações. Era consolar, exortar ou edificar, mas não fica só nisso. Não fica só nisso. A gente dizia, não, porque ele tem essas funções. A gente chamava de funções, pior ainda. Mas só que dentro disso aí tem um entender. Tem um entender. O Espírito Santo ele não só me consola, não só me edifica, nem só me exorta. Ele me entende. Ele me entende. Ele me entende tanto que quando eu não consigo me expressar, ele fala, pronto, agora é comigo. Agora é comigo. Né? Eita, é forte, é desse jeito mesmo. Então, glória a Deus porque a gente não está sozinho mesmo não. Porque senão estava ruim. Voltando aqui para João Batista, pastor, você fica à vontade, que eu dou. Jesus, ele chega para o povo, o discípulo, e vai falar de João Batista. Ele diz que nascido de mulher não houve nenhum maior que João. João é o último profeta. E nascido de mulher não houve um homem maior que João. E aí eu fico pensando, né? Como é que João Batista é maior? A gente sabemos que um dos maiores profetas da Bíblia chama-se Moisés, não é isso? E aí a gente vai olhar para João e vai ver assim, aí tu vê o mar se abrindo, né? A gente vê fogo do céu descendo, como vai ali. comparar. A gente vai começar a comparar sobre milagres, né? E aí a gente não vê visões como Ezequiel. De comparar, parece que já é da gente mesmo. É nosso. Porque lembra do... Pegou assim não, mas lembra do conceito que a gente tem de sucesso, êxito, a igreja que está dando certo, o pastor que está fazendo. A gente tem um negócio de comparar. Quer sempre, né? E aí acaba com o quê? Eu fico comparando isso aqui. Eu digo, por que Jesus falou isso, né?
maior, não houve antes de João, né? Maior que ele, nascido de mulher, se não, assim, não vejo esse milagre. Qual é o que eu vejo em João? Eu vejo João pregando sobre arrependimento, né? E aí a pergunta é, por quê? Por que ele é maior que... Então, na ocasião que os 2 discípulos enviados por João, né, eles vão até Jesus Cristo e Jesus tem aquele momento com eles, eles voltam. E aí Jesus volta para o povo naquele momento e aí o Senhor diz assim, ele começa a dar um testemunho a respeito de João Batista, ele fala isso, né, que nascido de mulher não houve ninguém como João. E ele, mas antes de ele dizer isso, ele vai dizer assim, ele diz, olha, o que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, né? A resposta é não. Foram ver um homem bem vestido? Não. Só os palácios. Isso, no palácio. Né? E o que vocês foram ver? Um profeta? Digo, mais do que um profeta. Mais do que um profeta. Né? E aí você olha para os profetas lá atrás, aí você começa com Moisés. É forte demais isso. A importância que você vê de Moisés, né, na história de Israel. E um outro profeta, depois de Moisés, assim, que teve um trabalho, assim, um homem de Deus e uma vida devota, realmente a Deus, foi Samuel. Samuel. E depois vieram todos aqueles profetas, né? Mas ali Jesus ele não está falando de valor. Está falando de valor. Mais do que um profeta, por quê? No meu entendimento. Alguém de repente pode pensar diferente, né? É o meu entendimento. Jesus ele não está falando ali de valor, né? Fazendo essa comparação de quem tem mais ou menos valor. Os profetas anteriores, eles apontavam a mensagem deles, eles apontavam para Cristo. Para Cristo. Né? Em um momento Jesus ele vai dizer assim, muitos profetas eles desejaram. Isso é glória a Deus. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo. Né? E ver o que vocês estão vendo. Os profetas eles apontavam para Cristo lá na frente. João Batista, ele colocou o dedo. Glória a Deus. Eis o Cordeiro de Deus, é quem tira o pecado do mundo. É isso aqui, glória ó. a Jesus, E teve a oportunidade de batizar. É forte, mas não... Aí eu não tenho como não ser e aí, esse privilégio. Bem maior do que o profeta mesmo, bem mais do que o profeta. Porque o próprio Cristo, ele já fala, acho que no capítulo 10 de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, ele vai falar sobre isso, né? Então, assim, a gente vê que João ele teve esse privilégio. Os outros tiveram o privilégio de apontar para o Messias, que um dia haveria de vir, e o povo aguardava esse Messias. E João ele teve a oportunidade. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Né? E aí a gente vê o testemunho que Jesus dá. Né? E aí Jesus ele é mais do que um profeta. Nascido de mulher não tem maior do que João. Entretanto, no reino de Deus, o menor é maior do que João. Né? Aí você fica assim... E agora? Né? E agora? E aí o que é que acontece? Eu quero que você se aprofunde mais um pouquinho nisso aí. E aí o que é que acontece? No meu entendimento, o que diferenciou João dos outros profetas foi isso. Ele teve a oportunidade de ver e apontou aqui, esse aqui, e batizou. João não só falou, João apresentou. Isso aqui, ó. Isso é um privilégio. Ainda batizou. Entende? É coisa grande mesmo. Coisa grande. É grande, né? E aí, agora, aquele povo que estava sentado ouvindo Jesus tinha um privilégio maior do que João. Eita. De sentar e aprender e caminhar com Glória Jesus. A Jesus. É forte. Que João não teve. João batizou e Jesus foi e ele continuou no Jordão. João continuou, Jesus começa a fazer discípulos, é tanto que depois os discípulos de João ele disse, Senhor, aquele que o João está batizando, sim, que ele cresça e eu diminua. Então João continuou ali o caminho, né, mostrando o caminho. Então, aqueles que andavam com Jesus teve um privilégio maior do que o de João, porque caminhava com o Senhor, ouvia o Senhor todos os dias. Então,
via, presenciava, foram testemunhas oculares daquilo Sim. que Jesus realizava, e foi coisa grande. João vai falar isso lá no final do Evangelho, que leva o nome dele, né? Que nem tudo que Jesus fez está escrito lá, mas aquilo que ficou escrito, né? Então, se ele fosse escrever tudo que Jesus tinha feito e realizado, não haveria espaço no mundo para tantos livros. Né? Então Jesus fez muita coisa. Então essas pessoas acompanhavam Jesus. Então ele está falando do reino de Deus, que é justamente o reino de Deus que chegou. Foi ele trouxe o reino de Deus. Então aquele povo começa a ouvir Cristo, caminhar com Cristo, e João, ele apontou, ele está aqui, teve esse privilégio, né, mas em relação ao reino, ao povo, porque o reino é o povo. Sim. O reino é o povo. Ele não teve esse privilégio de estar sentando e andando com Jesus, caminhando com o Senhor, até porque ele foi preso logo depois, né, ficou preso. Então, tipo, o ministério de João termina quando de Jesus, quando de Jesus começa? Pode ser assim? Ele veio para preparar o caminho. Preparou, né? A missão, o chamado dele. Exato. Ele cumpriu, né, com a missão dele. E aí depois, Cristo ali, que deu início ao seu ministério, e depois você vê que João, pouco tempo, é preso. E depois Jesus toma conhecimento da prisão de João Batista. E João Batista agora já sai de cena, porque ele não sai da cadeia, né? Então, preparar o caminho, eu não digo nem que custou a liberdade dele, custou a vida. Custou a vida. Como que é a vida de um homem de Deus, ainda que mulher, que se devota a isso, né? Preparar o caminho. Mas olha só o final. O final da vida de João. E é interessante, uma das coisas assim que eu tenho uma admiração por João, eu gosto muito de ver os personagens da Bíblia, eu gosto de ficar... João, e ele é ele nos traz um exemplo. Ele era convicto da verdade, pregava a verdade da maneira dele, né? Raça de víboras e tal. E nem todo pregador é assim. Tem aquele, mas já o João, o discípulo amado do Senhor, é diferente, mais manso, suave. João, filhinhos, né? Então, João, ele tinha essa maneira de pregar a verdade, foi preso por conta da verdade, mas ele não abriu mão da verdade para receber a liberdade. Ele não abriu mão da verdade para receber a liberdade. Por que eu falo isso? Se ele pregou, ele falou para Herodes o que ele estava fazendo e ele foi preso por conta disso, ele não voltou atrás não, ele manteve. E isso lhe custou a vida. Pregar a verdade lhe custou a vida. Não só a liberdade, mas a vida, né? Pregar a verdade. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu estava vendo há um tempo, recentemente, eu estava lendo um texto que eu vi na internet, não sei agora qual foi o site, eu visito alguns sites para ler, e estava falando de uma situação que aconteceu com um autor, ele é pastor, autor de muitos livros, um autor muito conhecido aqui no Brasil, tem muitos livros, é muito conhecido. Ele se posicionou recentemente com relação a um assunto e isso gerou polêmica, mas o posicionamento dele é bíblico, é correto, é certo. Mas houve toda uma oposição mundana contra o posicionamento dele. Aí você é uma pessoa famosa, você tem, né? De repente ele volta atrás do que falou. E aí eu fico pensando, eu digo, rapaz, você voltar atrás... Ele voltou? Você nega, voltou atrás, segundo a Foi leitura que eu pior. estava fazendo no site. Então, assim, você volta atrás, você tem popularidade, você é conhecido, você é famoso, você tem que segurar. Eu fico imaginando João Batista voltando atrás. Não, realmente eu estava equivocado. João não fez isso, João manteve a verdade. Mesmo que isso custasse a vida dele. Isso. E custou. Custou. Era conhecido e era famoso. João era conhecido e era famoso. O povo tinha João como profeta. O povo né? vinha de vários lugares para ouvir João. Pois é. Entende? Aí você vê, agora eu sei que vai fugir um pouco aqui do contexto, mas a gente volta. Aí você vê o intervalo de 400 anos, aí a pregação que o povo quer é o que? Tudo, menos raça de víboras. Porque era 400 anos de silêncio.
Aí você vem com uma mensagem, que mensagem Dura. dura, mas necessária, É. né? É muito forte isso. Nossa, Agora, se por um lado a gente, eu estava pensando aqui, se por um lado a gente tende a já ter um conceito formado acerca de algumas coisas, a gente vê que Deus e Jesus têm um negócio de apresentar. Deus apresentou Jó, Jesus apresenta João Batista. Fala quem é você. Jesus conhece a sua biografia, né? Inclusive a Bíblia fala isso, que a nossa biografia ele já tem lá, né? A gente está só cumprindo aquilo que ele já escreveu. Então, e o pastor falava no início, me passou aqui eu fiz aqui um apanhado do que aconteceu para que o pastor viesse a assumir aquela obra. E eu fiquei até pensando que Deus deve ter um negócio aí diferenciado, porque foi bem... Deus escreveu, desenhou, pintou e disse, vem, porque Deus, ele tem disso. Ele não só apresenta, ele conhece a nossa biografia e já tem desenhado já o que é que ele pensa pra gente lá na frente. Glória a Deus por isso. E o que você falou agora sobre, né, a história do pastor Donato, a história ministerial dele, que ele falou pra gente, né, que tantos não, mas ele foi. É tipo assim, aquilo ali, o chamado era para pastor Donato, né? Deus obrigou? Não. Deus determinou. E o determinado de Deus não lhe obrigou. Ele levou você no tempo certo, né? Com aquela... Vai vir aqui, mas você vai chegar aqui é o local. Você vai sair por aqui, mas tudinho vai parar aqui. A plenitude do tempo. A plenitude do tempo. Preparou tudo, né? Como a gente precisa. A mesma coisa foi para voltar. Sim. Né? Revela, mostra tudo, fala, envia, né? Isso é amor. Isso é amor. Deus ele nos faz se sentir especial. É por isso que Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Que quando a gente olha pra gente assim, rapaz, eu não mereço. Vou pegar uma frase tua aí que tu fala muito. Se eu fosse Deus, eu não me escolheria. Não me escolheria. Pois é. Se eu usasse os meus critérios para me escolher, eu dizia, não, eu não. E se eu fosse julgar a escolha de Deus, eu questionaria por que ele me escolheu. A gente tem isso, né? A gente quer ver qualidade nas pessoas. E aí, qual o padrão que eu vou avaliar final? Né? Então eu tenho os critérios. Sim. Mas talvez os critérios que você vai adotar para se Rinaldo é um Deus, talvez você use outros critérios e por assim. A gente vê, eu quero trazer um exemplo aqui, né, quando Deus diz a Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já rejeitei. Né? Aí diz, não, você vai lá, eu já tenho alguém escolhido, né? Escolheu Davi. Sendo que quando ele chega na casa de Jessé, o primeiro que ele vê é Eliabe. É certo que isso aí é o homem que Deus escolheu. Os critérios. Os critérios dele. Nós somos, né? Você entende? Nós. Então, claro que Samuel era um homem de Deus, né? Era um homem um profeta. O cara tem uma intimidade com Deus, isso, mas ele um se deixou levar pelo homem. Sensível à voz de Deus. Mas ainda assim se equivocou naquele momento. Certamente esse aqui. É o eu homem, né? Eliabe, depois veio o segundo, veio o terceiro. Essas coisinhas que acontecem assim na Bíblia, essas entrelinhas, eu fico pensando. Eu não me distancio, eu gosto porque eu não me distancio tanto. Esse padrão desse homem de Deus, porque a gente tá falando de Samuel, né? Se Samuel, que era Samuel, dá uma dessa... Imagina eu, ainda bem que existe Samuel. Pastor, depois de tudo isso, né, trazendo aqui, voltando aqui para João Batista, né? João Batista, ele tá com seus discípulos, aí vem Jesus, a Bíblia diz, né? Lucas escreve isso, se eu não estiver equivocado, acredito que seja Lucas, que João tá... Não, acho que é João, acho que é o livro de João mesmo, João, discípulo, né? O Evangelho de João. Vem os dois discípulos, Jesus está vindo e João aponta para ele, né? Ele diz, eis o Cordeiro de Deus, né? João diz que João está falando com seu discípulo, quando eu descer as águas, eu vi
o Espírito Santo de Deus descendo como pomba sobre ele, dizendo que é meu filho amado. Então, João tinha certeza. Só que agora João está preso. E diz assim, vai lá e pergunta se é ele mesmo, ou se tem que esperar outro. O que aconteceu para João chegar a esse ponto? É dúvida? Pronto. Então, pastor Rinaldo, a pergunta é assim, João Batista, muito embora deu um testemunho que realmente quem é Jesus Cristo, né? Eis o Cordeiro de Deus, o que tem o pecado. E interessante é que quando ele faz essa afirmação, diz assim, eu não saberia, eu não saberia se aquele que me enviou, né, para pregar e batizar não tivesse me dito, aquele que vir sobre ele, o Espírito Santo, esse. Então, João tinha convicção porque ele recebeu essa confirmação de Deus, né, que Jesus era o Cordeiro de Deus, o que ele aguardava. Então, quando nós vemos esse testemunho que João Batista dá acerca de Jesus e o testemunho que Jesus dá acerca de João, existem duas linhas de pensamento, né? Existem aqueles que creem que João estava com dúvida nesse momento, e existem aqueles que acreditam que essa dúvida era dos discípulos. Mas que dúvida é essa dos discípulos de João? Aqueles que creem que João ficou duvidoso nesse sentido, para saber se Cristo realmente era ou tinha que aguardar outro, eles dizem o seguinte, a explicação, né, que eles dão é que essa dúvida de João, porque João era o mensageiro e a mensagem que ele trazia, que ele pregava para o povo, era uma mensagem que Cristo é aquele que estava trazendo juízo, né? Eis que o machado está, né? Então, essa mensagem que ele pregava, e de repente ele está vendo a atitude de Jesus Cristo, ele está vendo uma atitude por parte de Cristo diferente daquela que ele estava pregando, né? Ele via que a mensagem de João era dura, né? Era. E aí ele está vendo um Cristo, né, que ama, que cura as pessoas, né, que está trazendo a mensagem do Evangelho, tá? E aí ele preso, ele na verdade ele não estava vendo, ele via essa postura porque ele ouvia falar a fama de Jesus, né? Então chegava a João na prisão, porque muito embora João tivesse preso na fortaleza de Herodes, entretanto ele recebia visita. Então ele sabia o que Cristo estava fazendo, né? E aí ele vê aquele que ele pregava e a postura de Cristo, né, que está trazendo um juízo, né? Ele está pregando, né, está curando pessoas, está libertando. Como o machado que está na raiz. Diferente da pregação dele, né? E aí algumas pessoas entendem dessa maneira. Então isso causou essa dúvida em João. Entretanto, existem aqueles que pensam dá a seguinte interpretação para essa questão, que a dúvida era dos discípulos de João. E João não tinha dúvida, baseado já no testemunho que ele deu acerca, né, de Jesus Cristo. Que essa dúvida é do discípulo. Por quê? João estava preso e dali ele não ia sair e ele tinha discípulos. Esses discípulos iriam ficar com quem? Né? Então, esses discípulos não podem ficar com uma ovelha que não tem pastor. E aí, os discípulos tinham conhecimento daquilo que Cristo fazia, entretanto, o mestre deles continuava até então sendo João. Essa é uma das interpretações que eu gosto dessa interpretação, que João envia os discípulos a Jesus Cristo para que eles vão a Jesus, eles vejam o que Cristo está fazendo e passem a acreditar nele e seguir ele. Porque da prisão ele não iria sair mais, né? Então, para que as ovelhas dele não ficassem como ovelhas sem pastor, até porque ele não é o noivo, ele é amigo do noivo. Ele é amigo do noivo, o noivo é Cristo, né? Então existe essa linha de interpretação.
A primeira, que nós falamos aqui, é aquela que João estava realmente com dúvida. E aí, por quê? Porque aquele que ele pregava, ele via a postura de Cristo, né? E a fama que Cristo tinha, a libertar as pessoas, de amar as pessoas, de curar, enfim, a mensagem era diferente daquilo que ele Até para pregava. os liderados, né? Esses discípulos, eles vinham de uma pregação diferente. Eles, peraí, eu preguei sobre raça de víboras, agora eu vou ter que pregar uma... também tinha, se entender, né? Ficou com dúvida com relação a isso. E aí, outra linha de interpretação é essa que acabamos de falar, que a dúvida é dos discípulos apegados a João, né? E aí, para que eles passassem a seguir Cristo, é só ir, vá lá e pergunte se é ele. Né? Quando eles vão a Jesus, eles trazem essa mensagem de João. Né? Aí Jesus dá uma resposta, olha, eles vão a João e dizem, olha, os coxos estão andando, né? Os leprosos são purificados, o evangelho está sendo pregado aos pobres, e cada ponto desse que Jesus vai falando está lá no livro dos profetas, que eles tinham conhecimento. Então é uma maneira de eles verem que aquilo que foi profetizado lá no passado está se cumprindo, né? Essa mensagem trabalha no coração desses homens, né? Então há quem acredite que João tinha realmente esse desejo, que os discípulos dele fossem a Cristo, não porque ele tinha dúvida, mas para que os discípulos começassem a acreditar em Cristo e seguir a Cristo. É uma outra linha de interpretação. Cuidado do pastor com as ovelhas, né? Exatamente. Exatamente. Né? Porque eu vou partir. Ele sabia que dali ele não saía. Dali ele não saía. Nem queria. Ele não cumpriu. Na verdade, ele cumpriu, né, a missão, né, dele. A missão dele foi essa, foi preparar o caminho. Cristo veio. Entende? Então, olha, ele tinha muitos discípulos, né? Quebra essa ideia de dúvida. Né? Eu já vi pessoas pregando, né? Diz assim, não, realmente João estava com dúvida, porque João estava preso, e quando você está preso, a cadeia era assim, então João estava sob pressão psicológica. Eu digo, rapaz, não, João era um homem muito equilibrado. Poderia ter negado. Poderia ter desfeito o discurso atrás dele. Não, eu pensei direito. Poderia ter feito e não... E lá ele recebia visita, né? Então essa pressão psicológica, assim, né, que eu já vi gente pregando sobre isso, respeito, né, uma linha a meu respeito, mas eu não sou obrigado a seguir essa linha, né? Então, ao meu ver, João não tinha dúvida. Eles se falaram na barriga, né? Eles se conheceram na barriga, né? Pois é. O relacionamento ali já estava... E João, ele é muito enfático quando ele diz, olha, eis o Cordeiro, eu não conhecia, mas aquele que me enviou, né? Então, aí, ele está falando de Deus que enviou e revelou que ele era. Então, eu vou ficar hoje com isso aí que o senhor disse. Também, ele não só, isso é importante, ele não só falou a respeito de Jesus, ele apresentou Jesus. Então eu vejo dessa maneira. Eu acho que João, como um bom pastor, ia partir, mas as ovelhas. Porque pegando essa visão de João aqui, João não preparou um sucessor, né? João não preparou um sucessor, então as ovelhas ficam só. Ao contrário de Jesus, que Jesus preparou os discípulos para seguir, né? Ó, Pai, eu estou indo, assim como tu me confiaste o reino, eu confio a eles. Que isso é a função de um líder, é sempre preparar alguém ali que vai substituir, né? Eu aprendi, acho que foi com o pastor Jesaías que eu aprendi que a função do líder é preparar um outro líder, né? Então a missão de João não foi essa, a missão de João foi até aqui, e daqui para frente aqui agora é com Cristo. A minha missão era preparar o caminho. Que sentido você faz, tipo assim, João veio para preparar o caminho para Cristo, e daqui a pouco tá do e aí continuar com os discípulos aqui seguindo ele, entende? Mas ele ainda tinha discípulos, eles, olha, não, vão lá e... Pastor, eu vou me abstrever, como diz o Matuto, trazer para os nossos dias. Quem hoje prepara caminho? Quem hoje prepara caminho? Geralmente, a gente fala muito
na primeira pessoa, porque é melhor, né? A gente tem que falar, a gente tende a preparar o nosso caminho. A gente se prepara para algo, a gente projeta algo para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério. Aí vem João Batista e o ministério dele já tinha um fim. Ele já começa sabendo que ele não, tanto é que ele não prepara um discípulo sucessor. Né? Isso é muito hoje. Quem é que faz isso? Porque a gente volta a bater naquela tecla do pastor que está ali. Existem algumas igrejas que a gente prefere não falar nomes, mas tem igrejas que o pastor ele começa o ano sabendo que só vai até o final do ano. E eu ouvi falar que aquilo muitas das vezes é para a igreja não começar a gostar do pastor. Porque se gostar demais, aí na substituição do pastor a igreja sofre. Então tem um pouco, eu até entendo um pouco disso, mas aquele homem ele está ali não só para preparar um caminho, mas para preparar um ambiente. A gente tem muita liberdade na mesa de falar, mas ele meio que tem que produzir uma estrutura até física e que eu possa ver, e no final do ano ali ele tem que mostrar aquele resultado. Então ele prepara um caminho para um próximo. Ele já entra sabendo que até o final de 31 de dezembro eu estou indo embora, então ele não pode nem construir raízes ali, porque se ele construir ele vai sofrer também. Então eu acho que a gente tem vivido isso também. Mas quem hoje tem essa liberdade de preparar, visualizar o evangelho a longo prazo. E eu oro a Deus para que isso venha nascer no nosso coração, de a gente não estabelecer raízes aqui, porque a gente não é daqui. Né? Não somos daqui. A gente não é daqui. Somos peregrinos. Eu não quero uma igreja eterna aqui, não. Tem uma missão, né, a cumprir. Eu aprendi esses dias, pastor, que a gente, sabe aquela mensagem que é muito falada em cerimônias fúnebres, né, que Paulo combateu o bom combate, guardei a carreira e o principal, guardou a fé. Eu aprendi que parece que não é o que eu conquisto, é o que eu não perco. Não é o que eu conquisto, é o que eu não perco. Eu não posso perder a fé. Não interessa o que eu conquisto ou não nesse intervalo, eu não posso perder a fé. No final das contas é isso que a gente precisa guardar e resguardar. Você falando sobre isso, não perder a fé, o que está mais acontecendo hoje em dia é as pessoas que não estão morrendo fisicamente, mas estão perdendo a fé e morrendo no meio do caminho, por causa de, às vezes é por causa disso aí que não está tendo a visão de João. Você tem um chamado, né? O pastor Alex, ele trouxe, isso eu aprendi com o meu pastor, ele trouxe essa visão. João sabia o chamado dele. Então terminou ali, entregou, pronto, né? Morreu ali, mas sabia, entregou aqui, não, né? E muitas das vezes existem pessoas que não entendem isso. Meu filho, Deus te chamou para algo, tá? Então se posicione, né? E faça. No tempo determinado, terminou, acabou, né? Vai chegar, tudo tem um começo, vai ver se você quer né? E acaba com que se frustrando, daqui a pouco tá morrendo, daqui a pouco... E a gente tem que reconhecer. Acaba a carreira e não guardou a fé. Principal. Perdeu a fé. A gente tem que reconhecer quando chegar o tempo. Sim. Né? Vai existir sinais. E os nossos olhos têm que estar bem abertos para ver esses sinais que chegou o tempo. Né? E aí é outra pessoa, mas tem gente que não enxerga, não. Esses sinais, né? Porque você está ali e aí, olha, existem líderes que são tão atarefados, né? Chegam a um determinado ponto que cansa, porque você se desgasta fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. E aí você vai ficando fraco, você vai morrendo e não percebe. Você não percebe. E aí a gente tem que estar com os nossos olhos bem abertos para ver esses sinais. Não, peraí, vou parar aqui, vou passar para outra pessoa. Mas tem muitos que têm dificuldade de abrir mão da liderança da igreja para que outro possa assumir, como se a igreja fosse dele. Infelizmente. E a igreja não é nossa.
estou pastoreando uma congregação, né? A igreja tem um noivo. Tem um noivo, não sou eu, né? Eu sou amigo do noivo. Então, eu vou estar à frente do trabalho, um determinado tempo, mas vai chegar um tempo que vai vir outro, e aí vai conduzir aquele rebanho, e assim vai, né? Então, eu preciso reconhecer quando chegar esse tempo, né? E entender que a noiva não é minha, eu não sou dono da noiva, né? E aí tem gente que tem essa dificuldade, existe uma palavra muito comum hoje no nosso tempo, é burnout. 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 É um termo em inglês, né? Desgaste. Ou seja, você está se desgastando e está ali e não quer abrir mão daquilo ali, né? Para que outro possa dar continuidade. E você trabalha tanto, né? Trabalha tanto e tem muitos compromissos e você quer abraçar tudo isso, mas a gente não consegue. E Deus não chamou você para isso. Deus não quer isso. Deus não quer. Paulo escrevendo a Gaio, Paulo disse assim: eu espero que você esteja bem de saúde como você está bem no seu coração. Isso. Então o cara estava bem. Eu conversando aqui com você, eu sinto que você está bem. Mas você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Então a gente precisa entender isso. Por isso que, olha, hoje, para mim é bem corrido, né? Eu tenho o meu trabalho, né? Secular, eu trabalho 14 dias e folgo 14. Quando eu estou 14 de folga, aí eu trabalho, mas assim, de forma mais intensa na igreja, né? Quando eu estou trabalhando lá no meu trabalho, aí os 14 dias que eu não posso estar na igreja, aí eu tenho uma escala, eu faço uma escala do mês inteiro. Então os irmãos, a presbítero Leonardo e o pessoal sabe quem vai estar na direção do culto naqueles dias, né? E quem vai estar ministrando a palavra naqueles dias, eu deixo tudo, né? E aí na dúvida o pessoal entra em contato, a gente fala no WhatsApp, liga, enfim. E aí vai dando certo, assim, né? Então quando eu estou os 14 dias de folga, aí eu trabalho de forma mais intensa na igreja. Atendo alguns pedidos, mas às vezes eu sou obrigado a dizer não quando alguém me chama, me convida. Estou vindo pregar aqui, quando? Então, rapaz, vamos marcar para outro dia. Eu não nego, mas se não der, aí eu vamos marcar para outro dia, porque, né, essa semana já teve dias aí, deu que estar com 6 mensagens preparadas, né, porque era assim, um pouco mais de uma semana. E é cansativo, é puxado. E aí eu tenho a minha família, agora eu tenho a minha filha, né, que tem 9 meses, Manuela. Então, assim, aí tem a igreja, né, então, enfim, então não tenho como abraçar tudo. Mas houve um tempo que eu não pensava dessa forma, eu abraçava, todo convite eu botava na agenda, né? E aí eu comecei a ficar cansado. E atribulando sua agenda. Aí um dia, Juliana, ela vai assistir, vai confirmar. Teve um dia que eu estava no banho, aí Juliana disse assim: Leonardo, onde é que está a sua agenda? Está lá em cima da mesa, lá na minha sala. Tá, quando você sair do banho, você pega ela lá e coloca lá na agenda um dia para mim. Liga aí. É forte. Aí eu fiquei pensativo, né? Aí eu comecei a dizer, não. Por quê? Porque realmente eu tenho uma família, eu preciso dar atenção à minha família, eu preciso ter o meu momento de descanso. E continuo fazendo a obra que eu fui chamado para fazer. Né? A gente pega um amor tão grande, né? A obra pega um amor tão grande, nós amamos a nossa família, né? Sim. Mas pegamos um amor tão grande que a gente, eu não sei, acho que inconscientemente a gente acaba nos preocupando mais com a obra. E quando eu digo obra, eu estou falando de vida, de pessoas, né? Porque eu sei que o senhor, como falou, o senhor passa 14 dias fora e 14 dias aqui, 14 dias fora, mas esses 14 dias fora está recebendo ligação, está conversando com um, está conversando com outro. O trabalho se mistura, o trabalho profissional se mistura com o trabalho, com o ministério, com o ministerial. Exato. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. De gente também falar isso para mim. Você anda muito pilhado. Que é isso? E acaba com que você tem que separar. E aí a gente tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado com isso. E aí, quando você
entende isso. Opa, põe o pé no freio aqui, e ele começa a dizer um não aqui, um não acolá, vamos marcar para outro dia, para ter uma folga, para mim descansar, estar com a minha família, assim, para mim poder estar bem, para pastorear. Sim, pastorear, justamente. Aí é aquilo que a gente falou logo no início, tem pessoas que não, continua, e chega a questão do burnout, desgaste. E mesmo desgastado, não quer abrir mão para que outro possa assumir e dar continuidade. Né? Como se a noiva fosse dele, não é. Né? João Batista entendeu isso. Né? Que venhamos aprender com João Batista. Essa é a lição de João Batista. Né? Faça aquilo que foi chamado, tranquilo, porque alguém vai assumir ali. Jesus fez a mesma coisa, né? Fez o ministério dele e preparou por agora com vocês. A gente passou uns 2 anos aí cantando aquela música, que ele cresça, que eu diminua, mas de fato a gente tinha que entender a essência dessa música. Ele não estava nem, o ministério dele não precisava ser um ministério a longo prazo, precisava ser certeiro, né? E às vezes tem muita gente que tem necessidade de ser reconhecido, quer reconhecimento, né? Quer os olhares, tem muita gente assim, infelizmente, né? E aí, finda que não quer abrir mão. Não tem mais condição. Olha, parece mentira, mas existem líderes que você vê lá, você começa a ver uma evasão na igreja, o povo saindo. Pouco mais você olha, quase não tem ministério mais na igreja. O povo vai saindo de quase ficar só. Eu conheço situações assim, de quase ficar só na igreja. Mas vem cá, você não está enxergando não que tem alguma coisa que está... Isso aqui é o povo que o problema com o povo ou é o problema? Entende, Rinaldo? Então assim, então você está vendo um desgaste ali nessa igreja, mas você não está entendendo que... E aí tem gente que não quer, não abre mão, fica ali, vê as portas fechar praticamente. Não, há quem diga assim, Deus está me provando. Então Deus está varrendo. O que mais me deixa avimado é esse Deus varrendo. Isso. Aí, varrendo a igreja. Deus está varrendo. Se existe o joio e o trigo, então está indo junto, aí no trigo, está todo mundo junto. Né? E às vezes até fala de forma enfática no microfone. Eu fico sozinho aqui, mas... Só eu e Deus. Tá assim, gente, você está entendendo? Então, chegou o tempo. Tenha humildade no coração. Senhor, eu vou abrir mão aqui para que outro venha. Mas às vezes o problema é esse. O problema é esse, porque você está sozinho. Está sozinho. E aí, rapaz, eu vejo isso. E a obra que sofre. A obra que sofre. Com isso. Né? Enfim, que a gente vem aprender com o João Batista. Hoje a escola foi João Batista. Eu sabia que eu ia sair daqui, mas eu digo, hoje eu não perco nada. Pastor, que alegria, pastor. Como eu disse, eu conheci o senhor de ouvir falar, que nem Jó, mas que bom a gente poder estar à mesa. A gente fala sempre que esse ambiente de mesa ele é muito agregador, porque a gente tem liberdade de ser quem somos, a gente tem liberdade de estarmos em comunhão, e eu falo sempre que na mesa senta todo mundo, só não permanece, né? A gente fala muito aqui a passagem de Judas, né? Judas estava na mesa, mas em determinado momento ele faz, se levanta e faz o que tu quer fazer mesmo, já fora de comunhão, né? Então, glória a Deus por esse momento. Esse é o momento que a gente faz meio que uma brincadeira que eu ainda não sei o nome, mas Rinaldo vai me ensinar. Nos próximos episódios ele vai me ensinar. A gente fala uma palavra ou uma frase e o senhor traz o seu entendimento, aquela resposta da alma. Pastor Donato, que a gente conheceu um pouco hoje aqui. Pastor Donato, que hoje nos mostrou, através do pequeno testemunho que o senhor deu aí, de como Deus lhe vê como uma pessoa especial. Deus, não é que Deus tem pessoas exclusivas, não é que Deus tem exclusivo, mas que Deus ele é tão inclusivo, ele não exclui ninguém. E o senhor é a prova disso aí.
eu louvo a Deus porque eu saio muito grato a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Pastor, me fale do fundo da alma aí. A igreja para o senhor é o quê? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E que eu, como líder de parte, né, do corpo aqui em Cidade das Flores, eu tenho o dever de cuidar bem, de amar, de abraçar e me dedicar em questão de estar em oração por eles, eu tenho algo comigo, eu sou muito exigente comigo mesmo, porque se eu fui colocado ali para pastorear, cuidar do corpo de Cristo ali em Cidade das Flores, eu entendo que é uma tarefa que eu preciso me dedicar com muito amor, eu preciso ser bem dedicado. E eu tenho pedido a Deus para que Deus me ajude, né, nesse papel. Eu preciso da direção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia, da direção do Espírito Santo. Sempre quando eu estou no púlpito para pregar, seja lá em Cidade das Flores ou qualquer outra igreja que eu recebo o convite, sempre na minha oração, quando eu leio a palavra e vou orar, pedindo a Deus para que Deus nos abençoe, sempre eu peço a Deus que não permita de maneira alguma que eu venha torcer a palavra dele ali de alguma forma. Longe de mim fazer isso. Acho que eu prego com fidelidade a palavra de Deus, né, como deve ser pregado. Eu costumo dizer que a voz do púlpito e a autoridade do púlpito é a palavra. Né, porque o povo de Deus, o corpo, é alimentado pela palavra, é fortalecido pela palavra. A fé deles é alimentada pela palavra, conforme Paulo ensina no capítulo 10 de Romanos. Né? Então eu sou muito exigente, né, comigo mesmo. Né? Eu exijo de mim, eu sou muito detalhista e eu me cobro de mim isso. E sempre eu tenho esse pensamento, e o presbítero Leonardo, né, eu cobro muito dele assim, também nesse sentido. Mas graças a Deus Léo tem me ajudado nesse sentido, ele entendeu a visão dos irmãos, porque sempre ele vai pregar, chego no púlpito com um sermão, né? Porque ali eu entendo que eu estou servindo o corpo, né? Eu estou servindo ali o corpo, e eu passo horas e dias estudando, preparando um sermão para o domingo chegar e o povo sair bem alimentado. Careço da graça de Deus, né? Porque eu entendo que o corpo do Senhor ele precisa ser bem alimentado. Eu ouvia mensagens de pastores conhecidos, homens de conhecimento, e aí eu coloquei no meu coração, as ovelhas desses pastores são bem alimentadas. Por que é que o povo de Cidade das Flores não pode ser bem alimentado também? E aí eu chamei essa responsabilidade para mim, entendendo que eu estou pastoreando o corpo de Cristo, e eu fui me dedicar. Eu tive a oportunidade de retornar ao seminário, tinha feito seminário em 2006, né, ainda não concluí. Gostava de ler, estudar, comprar livros. Mas aí, chegou em 2017, eu tive a oportunidade de ir para o Impacto Radical, e foi algo assim diferente na minha vida. Foi uma experiência assim marcante na minha vida, o Impacto Radical. Mas quando eu chego, eu falo bem do projeto, e lá da igreja foram várias pessoas para o Impacto Radical. Quando eu voltei para casa, depois daquele fim de semana abençoado, Deus me cobrou, né? Eu já fazia, mas eu não precisava, porque eu tinha orado a Deus. Eu vi um pregador pregando assim, e ali eu disse: Senhor, eu apontei, é assim que eu quero pregar na igreja. Mas eu não estava fazendo por onde. Quando eu voltei no Impacto Radical, Deus cobrou de mim. Ele falou comigo lá. Aí eu ligo para o diretor do seminário, né? Liguei para o pastor: pastor, eu estou querendo dar um som, aqui
maravilha, e tal. E aí retornei, ele disse, olha, mas eu não quero dar continuidade de onde eu parei. Eu quero começar do zero, pegar do início, tudo de novo, de uma vez, e terminar. Foram 4 anos. Nesses 4 anos, eu disse, eu quero fazer aqui uma biblioteca. E comecei a investir em materiais. Comecei a comprar enciclopédias, comprar livros. E aí teve uma pessoa que chegou e disse assim, como é que você tem coragem de dar R$1.400 numa coleção de livros? Uma coleção de... Era uma coleção, acho que são 5 livros, essa coleção. Eu digo, você não entende. Isso aqui é coisa de estar com Deus, aqui é coisa de doido, louco. Deus é que tem uma maneira de trabalhar. E eu entendi isso. Porque eu entendi que para mim pregar daquele jeito, eu precisava me dedicar e me capacitar. E comprava. Depois eu chegar, isso aqui é tanto, pá. E aí, durante 4 anos de seminário, eu fui formando a minha biblioteca, né? E me dedicando, estudando, por amor a Deus, primeiramente, e entendendo que Ele me pôs ali para pastorear o corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo e nós precisamos ver dessa maneira. Eu estou ali para servir. Glória a Deus. O senhor se preparou para trazer algo para o corpo. Porque é isso que eu falei, né? Eu vi os pastores, as ovelhas desse pessoal aí é muito bem alimentada. E eu digo, é isso que eu quero para o povo aqui de Cidade das Flores. Né? E aí eu fui me dedicar. E o presbítero Leonardo me abraçou essa ideia. Aí Léo, todo mês Léo faz compra de livro. Léo. E ele comprando. E prega, que é uma bênção. Eu sento para ouvir Léo pregando e eu fico maravilhado. E Léo prega em qualquer igreja dentro de Natal. Leonardo. Não trazer Leonardo aqui. Prega em qualquer igreja dentro de Natal, Leonardo prega. Seguro na palavra. Então, eu fico maravilhado com isso. Então, eu entendo isso, pastor. A igreja é o corpo de Cristo. E se Cristo amou e me chamou para cuidar, é uma responsabilidade que Ele põe. O senhor falou da igreja. Agora eu quero fazer mais uma pergunta. A ovelha. Rapaz, você tem que buscar. É alguém que é meu irmão em Cristo e que eu tenho que amar. E eu preciso ir atrás, eu preciso me importar com ela. Então, a ovelha é alguém que eu entendo que carece do meu amor. Carece do meu amor. E eu tenho que amar, e eu tenho que ir atrás. Interessante que já algumas situações a gente que ama, a gente procura, né, trata, e aí outras pessoas que não entendem esse amor, não entendem esse chamado, dizem, mas não sei como é que você consegue fazer por essa pessoa que você tanto fez, mas aí eu digo, rapaz, imagina se Jesus Cristo pensasse a mesma coisa de tu. Entende? Né? Porque assim, é fácil você, não, mas a gente tem que amar, né? Os discípulos de Jesus uma vez perguntaram, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70, 27? E Jesus dá a resposta, né? Quantas vezes? 7? E aí Jesus responde, 70 vezes 7. E aí os discípulos disse, Senhor, falando de oração, aumenta a minha fé, ou seja, não é de oração de fé, desculpa, aumenta a minha fé, porque para você viver você tem que ter fé, sem fé não tem como você viver. Quando alguém faz alguma coisa contra mim, eu não cuido, não amo, então eu não tenho fé, porque quando eu tenho fé, a fé ela é seguida por sinais, e um dos sinais é justamente isso, é o amor pelo próximo. Primeiramente é Deus e é o próximo. Então, a ovelha é alguém que carece do meu amor e que eu entendo que eu tenho que amar e abraçar. Lá nos ensina a fazer pelo inimigo, né? Se teu inimigo tiver fome, ele comer. Se tiver sede, ele fazendo isso, amontoar as brasas vivam na cabeça dele.
Paulo ensinou aos Romanos, né? Mas é um ensino mais antigo, porque é lá de Provérbios. Então, se a palavra ensina, aí a ovelha não carece. Família. Família, pastor Renato. Família, rapaz, é o meu porto seguro. Eu falo do porto seguro porque, sabe, é um navio que ele sai para o alto mar, passa por tempestades, ventos fortes, né? O povo fica temeroso, a gente volta, não volta, de repente você chega num porto, você se sente seguro, né? É como eu ensino. Eu saio, tenho o que tem que ser feito fora, mas quando eu chego em casa, aí você relaxa, você vê a sua família, né? Eu vejo minha esposa, vejo minha menina, e você sente aquela paz, você sente aquela segurança, uma tranquilidade, você está na sua casa com a sua família. Isso é maravilhoso. Às vezes, quando eu tenho uma oportunidade de viajar, trabalho, eu passo dias fora, hoje não saio tanto, né? Mas tinha uma época que eu saía muito, viajava muito para trabalho. E por mais que você fique num bom hotel, né, numa boa localidade, uma boa cama, você deita, o conforto de um apartamento de hotel, mas ainda assim não é como você está em casa. Estar em casa não tem preço, né? Então, a família é um porto seguro, né? É onde eu sinto essa paz, essa segurança, uma alegria com a minha família. Vou pegar uma ponta desse assunto aqui, porque eu sei que é recente. Paternidade. Rapaz, paternidade é uma experiência incrível, incrível. E eu tenho assim, é algo maravilhoso. Posso contar aqui um breve testemunho. Nós estávamos numa vigília, não sei se o Rinaldo estava, foi na primeira vigília que fizemos. Ela chegou com o horário já bem avançado. Não, foi para a segunda. Para a segunda? Foi. Na primeira vigília. Uma irmã, ela, na oportunidade, ela falou, ela falou para mim, só você vai ser pai, profetizou. E eu estava em casa, dormindo à noite, e Deus me mostrou uma criança. Eu vi uma menina, né? Branquinha, igual a mãe, né? A menina assim, ela estava assim, como se ela estivesse chateada com alguma coisa, eu sabia que era minha filha, né? A irmã que teve um sonho e contou, deu as características da menina, batia com o sonho que eu tive. Mais, né? Que a pessoa, Meu Deus. né? E aí, depois Juliana diz, Renato, eu estou grávida. E ela armou, ela fez um cenário lá em casa, ela deixou tudo. Eu cheguei do trabalho, ela não estava, e deixou uma caixinha de presente em cima da mesa de centro, no meio da sala. Eu tomei banho, ela estava na igreja, né? E eu estava só, e cheguei, sentei, aí ela chegou. E Donato, eu deixei um presente para tu aqui, tu não pegou? Eu disse, não, Juliana, não sabia, podia ser que você era para outra pessoa, numa caixinha toda enfeitadinha. Não, então veja aí, se você gostou, senão a gente leva para trocar. Quando eu abri, estava lá. Teste de gravidez, um sapatinho branquinho. Falei, que é isso aqui? Eu baixei a cabeça assim e comecei a chorar. Ah, glória a Deus. Né? Comecei a chorar, porque é a coisa que eu sempre desejei, né? E aí passou os dias e aí fica aquela ansiedade para você saber o sexo, né? Eu disse, Senhor, eu já estou feliz, se for menino eu vou amar, se for menina eu vou amar, eu amo porque é filho, então independente do sexo, é filho, eu já amo. Mas Deus, ele quando sonda o coração, ele sabe o que encontra, né? Eu não tenho poder para sondar o seu coração. Eu queria uma menina, né? Eu desejo assim, era uma menina. Aí, rapaz, a gente na usa de descobrir, né? Aí, só olhar uma menina, veio a lágrima descer. Se cumpriu, né? Aquilo que Deus já tinha revelado para mim, sonho, né? Tinha falado já, ele confirmou, né? Então, pai, é algo incrível, é uma experiência maravilhosa, cara, assim, e para mim, hoje a minha mente é outra, hoje eu penso diferente, né?
Já voltou a dormir depois de 9 meses. É interessante que Manu, graças a Deus, assim, sempre foi tranquila, né? Desde que chegou da maternidade, dormia, acordava, mamava, dormia, assim, né? Mas, assim, graças a Deus, a gente nunca teve problema com Manu, assim, porque tem crianças, né, recém-nascidas que tem cólica e tal, né? Manu, graças a Deus, nunca deu, assim. Eu digo, não, é Deus, porque, né, a gente sem experiência, Maria pelo de filho, primeira né, viagem, a gente fica preocupado, né? Enfim, mas é algo incrível, é algo maravilhoso. A última, né? É a última. Pode fazer. Céu. Céu é o lar, é o nosso lar. Somos peregrinos aqui, estamos caminhando aqui, né? Estamos aqui como aquele personagem cristão do livro O Peregrino, de Giovanni, né? O céu é o nosso lar, é o fim. O fim, assim, né, que a nossa caminhada hoje é para chegar lá. Né? É o nosso verdadeiro lar. O céu, para mim, é o verdadeiro lar. Porque enquanto estivermos aqui, somos peregrinos. Né? Aqui, nessa terra, e estamos nessa caminhada para chegar no nosso lar. Não é fácil, né? O próprio Senhor diz, a porta é estreita, né? O caminho ali não é fácil, mas passamos aí nessa porta estreita, estamos nesse caminho e vamos um dia, eu, você, cada um de nós, todos aqueles que estão nos assistindo, vamos chegar, né, no lar, no verdadeiro lar, nas mansões celestiais, e ali vamos estar na presença do Senhor, todo sempre, se Deus quiser, em nome de Jesus. Pastor Donato, tem mais alguma pergunta? Alguma Só coisa? agradecer mesmo, agradecer pela sua presença, pastor. Que o senhor sabe, eu sei que o senhor sabe disso, o carinho que eu tenho pelo senhor, o respeito. Tem sido um grande amigo, né? Um irmão em Cristo. E feliz demais, viu? Por o senhor estar aqui conosco. Tá certo? Eu agradeço, eu posso fazer das suas palavras também as minhas. Né? Você é uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, falo sempre bem de você onde eu chego. Amém. Né? Minha esposa, ela pode confirmar isso se tiver oportunidade. Onde eu chego eu falo bem do pastor Rinaldo, pastor Edson, que eu conheci hoje, né? Também. E fico feliz, né? Pela oportunidade, pela confiança, né? Que foi me dada de estar aqui com vocês, sentar nessa mesa. E foi uma conversa edificante, né? A gente aprende e poder compartilhar um pouco da nossa experiência, né? E para aquelas pessoas que nos assistem, e que o desejo é que todos sejam abençoados, né? E edificados, né? Ouvindo assim um papo, uma conversa producente, né? Foi muito bom estar aqui. Eu agradeço a confiança, a oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Meu último pedido para o senhor era esse mesmo, pastor. O senhor olhar para essa câmera ali e fazer as considerações finais. Bom, pessoal, meu desejo é que tudo que foi colocado, né, na mesa hoje aqui, os testemunhos que foram falados, né, as experiências contadas aqui e o assunto que foi abordado, né, bíblico aqui sobre João Batista, que de alguma forma venha servir de edificação para a sua vida. Que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus repouse sobre a sua vida e que tudo quanto foi falado aqui, Deus trabalhe essa mensagem no seu coração, trazendo uma transformação que seja necessária para a sua vida. Que Deus abençoe.